Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou a Natália. Meu nome é Lucas. Meu nome é Rafaela. E nós somos o podcast Livro Aberto. Nesse episódio piloto, iremos falar sobre a obra Nove Noites, de Bernardo de Carvalho, uma das novas obras que entraram na lista de leituras obrigatórias da FUVEST. O criador desse romance é Bernardo Teixeira de Carvalho, nascido em 1960, na cidade do Rio de Janeiro. Este que já produziu vários romances como 11, em 1995, O Filho da Mãe, em 2009, Simpatia pelo Demônio, em 2016, e aquele que determinou sua inserção à literatura com a obra Aberração, em 1993. Formado em jornalismo na PUC do Rio de Janeiro, com 23 anos, depois de 3 anos, começou a exercer sua profissão trabalhando na Folha de São Paulo. Também tornou-se mestre em cinema pelo ECA, na USP, sendo inclusive no mesmo ano da publicação de Aberração, após uma dissertação a respeito do cineasta alemão Wim Wenders, e também foi atuante como correspondente internacional em Nova York, Paris, em seus 38 e 48 anos. O romance gira em torno do etnógrafo Brill Cohen, americano, que suicidou-se em 1939. Momentos precedentes a esta data, Cohen estudava uma comunidade indígena no Brasil, em Xingu. Foi também nessa região que um escritor, jornalista, passou parte da sua infância, e logo mais será o responsável por registrar os passos de Brill Cohen e também certos momentos da própria vida pessoal. Dessa forma, a criação da história, que se dá pelo narrador-pesquisador, revela traumas que relacionam a sua vida com a do pesquisado Cohen. Quando volta a Xingu para buscar informações de Cohen, não conseguindo nada, desperta memórias dos tempos em que viajava com seu pai. Essa construção de traumas pode ser vista pelos diferentes espectros do narrador, pesquisador, no caso, e de Cohen. Traumas de um período ditatorial e o do trauma da morte, nessa ordem respectiva. Traumas estes que também podem ser construídos pelas relações entre os índios e os brancos. A forma pela qual se dá o gatilho do trauma do pesquisador é através de uma má experiência de vida vivenciada por ele, a morte de seu pai, que nos seus últimos momentos de vida, enquanto lutava contra uma rara doença cerebral, estava acompanhado no hospital por um senhor solitário, que chama pelo pesquisador por Bill Cohen. Dizia que estava ansioso pela sua chegada. E anos depois deste acontecimento, finalmente ele encontra em um jornal o nome Brill Cohen. E é a partir desse momento que são desencadeadas todas as suas linhas de pensamentos, de suas memórias e traumas. A grande obsessão pelo mistério da morte do antropólogo pode ser dada através de uma troca de papéis entre o senhor no hospital e o pai dele, em leito de morte. Uma vez que este não presenciou a morte de seu próprio pai, mas sim a do senhor solitário. Foi a primeira vez que viu um homem morrer. Além do pesquisador, o livro também conta com o testamento de Manuel Perna, que foi um amigo que passou 9 noites ao lado de Cohen, que é a documentação mais importante para o caso e para a narrativa. Mas mesmo esse testamento não pode ser considerado verdade, justamente pelo próprio narrador dizer, em dado momento do livro, ser inventado, ser falso, o que reforça uma maior importância justamente no caso do suicídio e a relação das pessoas envolvidas do que propriamente a veracidade do que é dito. Todas as cartas encontradas pelo pesquisador, por se tratar de um trauma, ao mesmo tempo que tentam passar uma verdade, acabam escondendo a mais ainda, principalmente por sabermos que são falsos ou que foram traduzidos ou interpretados de forma duvidosa. Quando o narrador procura o filho do senhor do hospital, acaba não achando parecido com o filho do senhor do hospital, mas sim parecido com o próprio Cohen.
todas essas convicções duvidosas contribuem para uma construção de uma narrativa em que o leitor não consegue, ao menos, confiar em nada do que é dito. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico do livro e possíveis reflexões e a moral que podem cair sobre ele no vestibular. Bom, o contexto histórico, o livro ele retrata o Brasil na década de 1930 e destaca o modo de vida de como as comunidades indígenas se relacionavam e como era a vida delas, e os conflitos que aconteciam com o restante da sociedade. O movimento literário é literatura contemporânea e o gênero literário também é romance jornalístico. Agora eu vou falar um pouquinho sobre possíveis reflexões que podem cair no vestibular, de acordo com algumas pesquisas que foram feitas. Bom, pode cair como as comunidades indígenas elas eram vistas e eram tratadas. Pode cair também algo relacionado com a desconstrução da imagem romântica do índio brasileiro, diferente de outros livros, né? Esse livro ele traz uma desconstrução idealizada que os índios tinham em alguns livros. Pode também cair algo relacionado com a linguagem do livro, como, por exemplo, a presença de ter dois narradores e por essa linha de raciocínio. Pode cair também algo relacionado com as pesquisas nas ciências sociais e a relação entre esses narradores, porque até então a gente não sabe se eles tinham alguma relação ou não. O livro ele deixa a desejar em relação a isso. Então, acho que para ajudar vocês, a ideia é pensar em perspectivas de contrastes e de comparação de acordo com esses temas que eu citei. Seguindo nesse contexto, separamos alguns assuntos que são abordados no livro e que podem servir de tema para uma boa redação. Para quem leu a obra, é possível perceber que o assunto mais central seria essa questão indígena, que, como a Rafa falou, seria essa quebra da imagem do índio romântico brasileiro, uma imagem que foi muito trabalhada no romantismo, onde o índio era aquela figura central de heroísmo e de força. Visto que no livro 9 Noites, o índio é tratado como aquela figura um tanto quanto agressiva, que também tem problemas psicológicos e acaba quebrando aquela imagem que a gente tem do índio que só vive na floresta, que não conhece o mundo, que não conhece as coisas. Porque as personagens que são trabalhados no livro, eles possuem um conhecimento dessa sociedade externa, né, externa à sociedade que eles vivem, então não é uma coisa simplesmente fechada. Eles conhecem aquilo que está lá fora, mas preferem viver com a cultura deles, com a comunidade deles. E isso meio que serve de um gancho para o segundo tema que a gente separou, que é o choque de cultura, né, o choque entre a cultura estadunidense e a cultura indígena. Uma frase que o próprio Quen falou no livro, que dá para representar muito bem essa situação, é essa aqui. Nada podia lhe causar maior repulsa do que ter que viver como os índios, comer sua comida, participar da vida cotidiana e dos rituais, fingindo-se um deles. Tentava manter-se afastado e, num círculo vicioso, voltava a ser o observador. Nessa frase, a gente consegue ver bem esse embate entre as culturas, né? Quando você entra em contato com uma cultura diferente da sua, acaba tendo esse estranhamento, porque não é algo que você convive todos os dias, não é algo que está presente no seu cotidiano. Então, acaba acontecendo esse estranhamento. Tanto que na sociologia a gente tem a etnografia, né, que seria o estudo dessa outra cultura, que é quando você convive no meio daquelas pessoas para você poder dizer com propriedade que você entende a cultura do outro. Então, nesse momento do Quen com os índios, apesar dele ser um antropólogo, né, ele tá vivendo isso, ele tá vendo esse choque que ele tá tendo quando ele entra em contato com uma cultura tão diferente da dele. Seguindo nessa mesma linha de raciocínio, o terceiro tema que a gente trouxe é essa falta de pertencimento social, que é um tema tratado pelo próprio Quen durante o livro, porque ele não se identifica com a cultura brasileira, não se identifica com a cultura indígena e também não se identifica com a cultura americana, que é um tema muito importante, né? Porque a gente vê que essa falta de pertencimento social muitas vezes causa alguns danos psicológicos, porque a pessoa não se sente pertencente a nenhuma cultura e muito menos àquela sociedade na qual ela está vivendo. O próximo tema que é possível relacionar com a obra são alguns conflitos que acontecem no contexto histórico em que essa obra é trabalhada, que nesse caso nós temos a ditadura, o final da Segunda Guerra Mundial e o Estado Novo.
Em questão da ditadura, no livro é possível perceber um pouco dessa repressão da educação, tanto na questão dos antropólogos, que eles têm um baixo investimento, por causa de toda essa questão do falta de investimento na educação, porque não é algo que está sendo tão valorizado por causa do momento. Também temos a Segunda Guerra Mundial, né, que tem uma parte que fala do fotógrafo, que ele foi um desertor por causa dos danos psicológicos, que é algo muito recorrente, né? Quando você fala da Segunda Guerra Mundial, sempre fala daquelas pessoas que abandonaram a guerra por causa dos danos psicológicos que assombram elas até hoje. Então, nesse ponto, né, desses traumas que a gente tem, é possível trabalhar bastante na obra, porque ela fala muito desse tipo de questão. E que também fala do Estado Novo, né? Que é um assunto que tá, se você prestar bastante atenção, fala como é o cotidiano das pessoas, não é algo tão específico, mas é possível relacionar com a obra por causa desse contexto histórico mesmo. E para finalizar, o último tema que a gente separou é a influência da infância na vida adulta. Tanto o Quen quanto o nosso segundo narrador, que é o nosso narrador investigativo que não tem nome, tiveram alguns traumas na infância que fizeram eles ser quem eles são hoje. No caso do nosso narrador investigativo, ele fala da relação dele com o pai e como isso deixou ele um tanto quanto traumatizado. No final do livro, a gente também tem toda aquela cena dele com o pai. Ele fala que às vezes ele se sente culpado por não sentir tanto carinho pela figura paterna, mas foi por causa dessa influência que ele teve na infância dele, que esses traumas acabaram sendo uma influência para ele se sentir um tanto quanto rejeitado nessa sociedade e se fechar nesse mundo, nesse mundinho dele, meio que trazendo à tona de novo aquele tema de reclusão social, né, de falta de pertencimento, que é a mesma coisa do Quen. Ele também tem os seus traumas, mas a gente não consegue perceber tanto isso, porque o perfil psicológico dele é passado a partir da perspectiva de outras pessoas. O que a gente mais tem dele são as cartas, mas que, como a gente pode ver, né, conforme a leitura do livro, não dá para bolar muito o perfil psicológico da personagem, visto que em algumas cartas ele age de um jeito, como a carta que ele escrevia para a amada, quanto ele age de outro jeito para a carta que ele escrevia para a professora dele. Então não tem como formar um perfil psicológico tão completo, mas mesmo assim a gente consegue ver que ele também tem aqueles traumas da infância que acabaram influenciando muito nessa vida dele, nesse jeito mais recluso. Que também eu acho, ao meu ver, esse é um tema muito importante que já dá pra gente trabalhar bastante, que é essa questão psicológica das personagens. O próximo ponto que a gente pretende trabalhar hoje é as nossas considerações sobre a obra, porque a gente pode ver no decorrer da leitura que essa obra é uma obra bem aberta, né? Você preenche aquelas lacunas a partir das suas experiências pessoais. Você coloca o jeito que você interpretou a leitura, as suas experiências, as suas próprias investigações. Você vai preenchendo as lacunas que o próprio autor deixa, e com isso a minha conclusão pode ser um tanto quanto diferente da sua. Então é muito importante, quando você lê uma obra dessa, você trabalhar com outras pessoas para ver como ela interpretou, para você ver diferentes pontos de vista, que eu acho que isso é uma parte muito interessante dessa obra, né, da obra Nove Noites. Independente de ser um conteúdo de vestibular, eu acho que é uma obra extremamente impactante e que deveria ser lida por todos que amam um romance policial, ou pseudo-policial. É uma leitura que instiga o senso investigativo do leitor e para desenrolar a história. Esse estilo da obra Nove Noites, né, eu acho que a gente pode assemelhar também com a obra Quincas Borbas, que também é uma obra obrigatória da FUVEST de 2021, e também outra obra importante, que não é obrigatória esse ano, que é a do Brás Cubas, que são 3 obras que, ao meu ver, são muito importantes, né, porque elas são muito ricas em detalhes, e que todo mundo deveria pelo menos ler uma vez, não só por causa do vestibular, mas porque são obras muito interessantes. Exatamente, são leituras bem legais também, bem dinâmicas, que acaba prendendo a atenção do leitor. Sem contar que a personalidade de Quine pode facilmente representar muitas pessoas. É muito difícil a gente achar alguém extremamente bem estabilizado mentalmente e que não encontre problemas externos ou internos de si mesmo, que viajam o mundo para tentar descobrir um sentido. Isso reflete muito no que nós somos e no que gostaríamos de ser também. Realmente, nessa obra toda você acaba se identificando com várias personagens por causa das situações dela e desse perfil psicológico que a gente acaba tendo, o que acaba meio que incentivando a gente a trabalhar nesse nosso aprimoramento pessoal, vendo que, às vezes,
os nossos problemas, né, acabam interferindo muito na nossa pessoa. E que, às vezes, aquela imagem que a gente tem de alguém, que a pessoa é completamente bem resolvida, que ela tem uma vida perfeita, não é verdade, porque, no fundo, todo mundo tem algum tipo de problema, né? Mas a gente tem que ver também que a gente consegue ajudar a si mesmo, sempre trabalhando mais nesse aprimoramento pessoal e tudo mais, investigando a nossa própria vida, trabalhando sempre na gente. Eu acho que essa obra ajuda a perceber muito isso. Exatamente. Trabalhar essas ideias dos conflitos internos, né? Isso mesmo, por isso que mais uma vez eu recomendo que, mesmo se você não for prestar a FUVEST esse ano, dê uma olhada no livro Nove Noites, porque realmente é um livro incrível, que vai fazer você se questionar muito, você pensar muito, e é uma leitura que te prende até o final. Sim, são obras muito legais. E agora, para finalizar o episódio de hoje, separamos algumas frases que nós achamos muito interessantes e um tanto quanto impactantes e vamos compartilhá-las com vocês. Nós nos acostumamos muito depressa com o extraordinário. Posso não ter imaginado o paraíso, mas o inferno eu pude ver. O pesadelo é um jeito de encarar o medo com os olhos de quem sonha. O livro que escreveria sobre eles seria uma forma de mantê-los vivos, e assim mesmo. Ninguém nunca me perguntou, por isso nunca tive que responder. De certo modo, ele se matou para sumir de seu campo de visão, para deixar de se ver. Somos todos cães de beira de estrada, pegos de surpresa, sem entender que é sempre o momento errado de atravessar. Esse foi o nosso primeiro episódio do podcast Livre Aberto sobre 9 noites.